Neste momento de educação, a gente vai explorar uma verdade fundamental, que é a de que não devemos ficar presos no campo das ideias, acreditando que a clareza mental por si só vai trazer mudanças. Nós não podemos só ficar pensando no nosso caminho até a transformação, a gente precisa viver o caminho até lá por meio da ação, né? Então a gente observa essa imagem. A visão nos dá a direção, mas apenas a execução gera um movimento real. O gap da execução, ela é a distância perigosa entre o que dizemos, né, que a gente faz e o que a gente realmente faz. No networking, por exemplo, a gente diz que relacionamento é bem importante, mas o gap ele aparece quando a gente não agenda as reuniões que a gente tinha que agendar, as reuniões necessárias para que a gente tivesse boas conexões e bons relacionamentos. Vocês precisam se lembrar que as pessoas elas são motivadas por um progresso real, não por um potencial. O entusiasmo ele até aparece, mas se não tiver resultado, ele com o tempo some também. Então, por esse motivo, conhecimento sozinho ele não gera mudança de comportamento. A gente vive um momento de excesso de informação em que todos acham que sabem o que deve ser feito. Então, eu sei que deve ser feito. Mas a clareza, ela é apenas um degrau nessa escada. A transformação real, ela exige consistência. A gente não pode esperar uma iluminação ou um ponto de virada para que as coisas aconteçam. Na vida e no empreendedorismo, essa evolução, ela vem de pequenos atos de disciplina e repetidos dia após dia. Então, a gente precisa ser disciplinado e repetir dia após dia ali atos que vão nos levar para uma vida de um ponto de virada. Então, quero que vocês comentem aqui no chat agora aqui embaixo. Quem nunca ficou esperando se sentir confiante para agir? Mas os estudos eles mostram o contrário. A identidade, ela segue o comportamento. Você se torna uma pessoa confiante e bem-sucedida agindo como uma pessoa bem-sucedida e confiante repetidamente, até que isso se torne quem você é. Porque a excelência ela não é um ato isolado, ela é um hábito. Eu vou contar para vocês um segredo. Vocês precisam sempre apostar no básico bem feito. É melhor você fazer 6 coisas 1000 vezes com uma execução tão boa que vai beirar a perfeição do que tentar 1000 vezes coisas diferentes e não concluir nenhuma das coisas que você está fazendo. Então, portanto, não dependa apenas da sua força de vontade, tá? Pois sua força de vontade ela pode ser falha. Os sistemas eles protegem você das suas próprias intenções. Use métricas de acompanhamento semanais e mensais para garantir a execução do que você deve fazer, que você sabe que deve fazer. Então tenha métricas para medir isso aí. Além disso, o ambiente ele acelera muito a sua transformação. Em comunidades como o BNI, por exemplo, a responsabilidade e o exemplo de outros profissionais, eles nos ajudam a parar de ficar empurrando com a barriga e elevar os nossos resultados e as nossas entregas a um nível muito melhor. Então, como apenas o conhecimento, o saber o que você precisa fazer não é o bastante, eu vou propor um desafio prático para a gente fechar esse gap de execução hoje mesmo. Então, eu quero que vocês escolham uma atitude crítica que você está adiando, agende uma ação concreta para as próximas 24 horas. Pode ser aquela ligação que você está faltando, aquela reunião que você devia ter marcado e não marcou. Por exemplo, eu já me comprometi na minha sala de Open Network que eu tenho uma reunião que eu tenho que marcar há muito tempo e ainda não marquei. E também eu quero que vocês não se esqueçam de medir os resultados dessa ação, pois o que é medido, ele pode ser melhorado. E a gente só consegue melhorar as coisas assim. Então, para finalizar, como diz o Dr. Ivan Meisner, a palavra ação faz parte da palavra atração. Você pode visualizar o quanto quiser, mas sem ação não haverá transformação. Para você se aprofundar no tema de hoje, esses aqui foram os conteúdos utilizados como referência, que foi o podcast do BI 955 e 956. Os links desses materiais e o resumo dessa apresentação vai ser enviado para o WhatsApp, também para os nossos convidados. E eu sou Alisson Alves e esse foi o nosso Momento Educação.